Olá, pessoal. Bem-vindos aos Espertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria C. Pereira, professora do Método de Integração, escritora da série de livros O Sol Negro, e hoje nós vamos abordar sobre o filme Contra o Tempo, que está disponível aí na Netflix. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Eu Uma gostei honra estar muito contigo. desse Faz filme. tempo, hein, Maria? Tô trabalhando muito. Fazer o quê? Nem eu me acho mais. Todo mundo só reclama, mas fazer o quê? Faz parte da jornada, né, Eu Maria? tô precisando virar mais quântica, fazer bilocações, trilocações. Tem que estar mais quântica para que você se divida em mais, para a gente fazer mais programas, Maria. Com certeza. Maria, Sim. sobre o que iremos falar hoje? Então, hoje nós vamos falar desse filme maravilhoso, porque eu gostei muito, porque tem tudo a ver com o curso que eu lancei recentemente, que é a Física Quântica de Deus. E trabalhando com os alunos, já no último módulo, quando eu falava de realidades paralelas, eu dei uma pitada em neurociência. E, Olha aliás, só. eu fiz um curso esse final de semana que é Física Quântica e Neurociência da Alma. Então, juntando esses dois cursos, o online e o presencial, ficou perfeito para entender muito além esse filme, que eu achei de excelente qualidade científica, em inglês chamado de source code, né? Código-fonte. Em português foi chamado Contra o Tempo, mas na verdade não tem nada a ver contra o tempo, embora a história tenha a ver, o nome dele em inglês é Código-fonte. É com você, Cris. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da sinopse aí desse filme. Coulter é um soldado que faz parte de um programa experimental do governo para investigar o atentado terrorista, onde ele acorda no corpo desconhecido. Olha que loucura. É forçado a viver e reviver uma angustiante explosão de trem até que consiga encontrar o responsável pelo atentado. Maria, qual é o elenco dos personagens principais desse filme? Acho que você vai ajudar a entender o que vamos explicar. O elenco é fantástico, né? E os personagens também são bem interessantes. Então, esse Capitão Stevens que você mencionou, né? É o Jake Gyllenhaal. É Gyllenhaal ou Gyllenhaal? Acho que é Gyllenhaal. E ele acorda e se vê na pele de um homem que não reconhece. Então, ele toma um susto, né? De repente, você se olha no espelho e é uma outra Imagina a cara. situação, né? Ele realmente ele tinha, digamos assim, uma condição psicológica muito boa para não despirocar, como eu costumo dizer, numa situação dessas, porque de repente você tá na boa, de repente você tá lá, se olha no espelho e é outra pessoa, né? Então ele descobre, assim, do nada que tá fazendo parte de um experimento feito pelo governo americano chamado de código-fonte, que é source code. Então, o programa possibilita que Stevens assuma a identidade de outro homem em seus 8 últimos minutos de vida, antes que tudo exploda. Então, agora sua missão é encontrar os responsáveis por um atentado que deixou milhares de vítimas num trem, né? Então, tinha uma bomba em um trem e a missão dele era, através do comandar o corpo do outro, era exatamente encontrar a bomba, porque ele era um militar. Então, embarque nessa missão diferente de tudo que já se viu, como se diz na chamada do filme, onde cada segundo tem que ser aproveitado numa luta contra o tempo. Realmente ele é meio frenético, né? E tem uma frase que é falada no filme, que é assim: esta não é a vida dele. E ele não está no corpo dele, né? Então os atores são o Jake Gyllenhaal, que é o Capitão Coulter Stevens, Michelle Monaghan, que eu acho ela uma fofa, linda, super encantadora, como Christina Warren, e Vera Farmiga, no papel também, de uma militar chamada Colleen Goodwin, e Jeffrey Wright como o Dr. Rutledge, que é, para variar um pouco, aquele cientista maluco que realmente tem um projeto fantasticamente incrível, mas que fará qualquer coisa acima da ética, fora da ética, digamos assim, para chegar aos seus objetivos. Embora, digamos, o objetivo dele fosse positivo, que era, através desse projeto, salvar pessoas. Mas contra o sacrifício de um ou outro. Vamos lá. Mas a recepção e a crítica feita a esse filme.
na crítica americana, foi excelente. Então, ela foi aquele tomato meter, na crítica do tomate, ele passou em 92%, em base de 243 críticas de críticos, né, oficiais americanos. E o Rotten Tomatoes, tomates estragados, é um sensor famoso para filmes, publicou um consenso que dizia o seguinte: encontra uma história humana em meio à ação. O diretor Duncan Jones e o charmoso, e realmente ele é charmoso, Jake Gyllenhaal, criam um inteligente e satisfatório thriller de ficção científica que tem 81% de aprovação por parte da audiência, usada para calcular a recepção do público a partir dos votos de usuários do site. Interessantemente, eu fui procurar críticas aqui no Brasil e as pessoas que fizeram revisão, eu acho que não entenderam nada de física quântica, não entenderam nada do propósito da neurociência do filme. E as revisões brasileiras, pode ser que tenham outras, claro, mas as que eu encontrei detonavam o filme. E geralmente pessoas que detonam quando tem conteúdo científico é porque elas não entenderam nada. Essa é a minha opinião. O filme, para quem não entende nada de física quântica e neurociência, se diverte pra caramba. E para quem entende um pouquinho, já entra em umas coisas entusiasmantes. E quem tem conteúdo suficiente para poder entender como está tudo muito preciso no filme, fica entusiasmado, que é o meu caso. Legal. Então é com você, Cris. Maria, esse filme é ciência ou ficção? É realmente baseado em conceitos da neurociência e física quântica? Você pode dizer que você é doutora no assunto, né, minha amiga? Tem vários cientistas que falaram o seguinte: ele não é bem uma ficção, é ciência embarcada. Então, digamos que a história ficcional usa uma coisa que é ciência. Então, ele está além de um padrão normal, né? Então, o Source Code, que é o nome em inglês, é um thriller de ficção científica que se baseia na premissa de que a ciência permitirá que as pessoas realmente entrem na cabeça do outro e o comandem, tá? Presta atenção! Desde que biologicamente compatíveis. Então, tem um pouco daquilo do Avatar, né? Onde o Jake, que também é Jake, mas é o personagem Jake, acaba utilizando o corpo do Avatar, que era para o irmão dele, né? Mas como eles eram biologicamente compatíveis, o Jake, o personagem principal do Avatar, acaba utilizando o corpo com perfeição. Então, no código fonte, né, a source code, contra o tempo, eles utilizam uma premissa similar, não esclarecida exatamente como foi esclarecida no filme Avatar, porque exatamente o personagem, o Capitão Stevens, ele tinha uma compatibilidade com aquele ser lá, o homem que ia acabar morrendo no trem. Por que eles eram tão compatíveis se eles não eram da família? Isso não se explica, né? Mas vamos lá. O que você tem de ciência nisso aí? Eles chamam de tô falando daquilo que o filme solta, né? Stingray, que é uma arma leve que superestimula e manipula o estado cerebral. Eles trabalham com a mente através do cérebro. Eu gostei disso aqui. Não, veja bem, eles falam isso. Nós trabalhamos a sua mente através do cérebro. Então, eles superestimulam o cérebro. Então, nós estamos falando aqui do sistema límbico cerebral. O sistema límbico é composto de uma série de estruturas. As principais que eu vou mencionar aqui é a amígdala, não é essa, pessoal. A amígdala, são duas que tem em cada lado, digamos, acompanhando aqui o seu hipocampo, né? Então, você tem o lado direito e o lado esquerdo, estruturas similares. O lado direito do seu cérebro, nesse sistema límbico, lida com imagens, projeções de imagens, criação de imagens. O lado esquerdo liga mais com linguagem e som. Então, os dois são importantes para você estar na tela mental da nossa realidade. Então, eles estimulam o sistema límbico e, claro, fazem com que o Capitão Stevens tenha uma projeção de consciência, onde eles dão um código-fonte e ele é projetado para uma realidade paralela em um looping temporal de constante ida e retorno. Então, eu vou esclarecer isso um pouquinho melhor. A neurociência do código-fonte, que é o filme, né? Source Code, embora o filme em português, novamente, é Contra o Tempo, fala assim:
Mind your brain, soldier. Ou seja, faça o seu cérebro se tornar uma mente, porque a mente está acima do cérebro. A mente está consciente de realidades paralelas. A mente é possível conhecer outras realidades com a mesma persona, com a mesma personificação, enquanto que o seu cérebro entende o eu aqui e agora. Mas quando você sai desse seu cérebro, você é capaz de acessar a restrição que o cérebro te impõe, porque a mente está restrita através do cérebro. O cérebro humano restringe a percepção da mente a uma realidade, né, linear, processual, enquanto que não é assim. As realidades todas são quadros de memórias que acontecem todas ao mesmo tempo em realidades paralelas. E nesse filme, eles acessam o quadro de memória em realidades alternadas. Ou seja, ele é capaz de se projetar para realidades alternadas o tempo todo, a cada 8 minutos. A realidade alternada acaba, que é o tempo no qual ele pode experienciar isso, porque nitidamente eles colocavam o rapaz em uma experiência de quase morte. Então eles induziam a quase morte dele. E nessa indução, ele passava até aquela visão do túnel, né? Embora o filme não mostre exatamente um túnel, e a projeção de imagem onde você vê seres, encontra outras realidades. Então, nesse caso, em vez dele criar de sua própria, digamos, seu próprio código-fonte, aquilo que ele tem dentro dele como centro de créditos, criar sua própria realidade, criar a sua própria estrutura de estou indo para lá, ele recebe um código-fonte com informações como se fosse uma própria matrix, né? Então, essa matrix é aquela realidade específica. Então, ele volta para aquela realidade específica, mas de maneira alternada. Então, vamos voltar um pouquinho só como o filme coloca, né? Acho que fica melhor isso aqui. Então, sobre a tecnologia do filme, que se chama Eponymous, que é presente, né? Como eles falam rapidamente esse termo. É um programa de computador que permite que você se cruze com a identidade de outro homem, o que resulta em um cenário que faz parte da Matrix nesse sistema, né? Então, existe o corpo do Capitão Stevens, é como se fosse o Neo de Matrix. Os dois estão isolados num sistema de sustentação de vida. E a projeção de imagem, projeção de consciência, é dada através do programa do código-fonte. Então, o tempo todo que ele tem são realidades paralelas constantemente acessadas através do que se chama de um emaranhamento do Capitão Stevens com aquele outro rapaz que está no trem, e o outro rapaz, então, no trem, quando o Capitão Stevens acessa, já tinha morrido. Ou seja, aquela realidade do trem já tinha explodido. O que eles fazem é voltar o Capitão Stevens naqueles 8 minutos anteriores à explosão, que é o tempo que o coitado tinha para achar bomba em um trem super grande. Então, não é brincadeira. Então, parte do que ele percebe é o que a gente chama de alucinação da própria mente, como eu falei, e parte é a criação da imagem referida como gravação de memória no tecido de espaço-tempo, através da memória do que já se foi, do rapaz que ele supostamente ocupa o corpo e conduz para encontrar a bomba. É muito interessante. Interessante mesmo. Maria, alguma coisa assim já aconteceu? Essa tecnologia, ela já existe. O famoso físico teórico, Michio Kaku, fez até um vídeo, né, dizendo que o filme foi preciso no mundo da ciência, especialmente para a apresentação de realidades paralelas. Maria, isso é possível? Qualquer cientista acadêmico oficial, fora de projetos secretos, vai dizer que não é possível, que existem elementos, né, que seriam válidos para o sistema, enquanto que Michio Kaku chegou a dizer, porque esse Michio Kaku está envolvido, eu não tenho dúvida, claro, com vários níveis de projetos secretos. Ele trabalha para os donos do mundo,
eu não tenho dúvida. E ele pegou e disse que a tecnologia embarcada no filme é possível. Não disse que está presente na atualidade, disse que é possível, né? Então eu vou pegar aqui partes de um outro cientista que eu já vou dizer quem é. A opinião dele que é mais modesta, porque ele não é, certamente, um neurocientista ligado a projetos secretos, né? São dois tipos de ciências embarcadas, uma que está a 50 anos de distância da outra, em média, né, 100, dos projetos secretos versus os acadêmicos oficiais. Então, esse aqui diz assim: embora grande parte da tecnologia do código-fonte permaneça puramente ficção, diz o neurocientista e engenheiro elétrico, veja bem, é muito importante hoje, um neurocientista ser um engenheiro elétrico e vice-versa, tá? Porque eles vão poder entender muito bem como funciona o cérebro e criar sistemas para superativá-lo, né? E inserir partes de chips e, digamos, equipamentos para potencializar ou conduzi-lo como quer. Então, presta atenção aqui, né? O neurocientista e engenheiro elétrico da Universidade do Arizona, Charles Higgins, a ciência moderna pode eventualmente nos dar uma olhada e dá até brincar com a consciência de outra pessoa. O que será que ele quis dizer que dá para dar uma olhada e brincar com a consciência do outro? Veja bem, ele não esclarece. Aí diz assim: entre as invenções tecnológicas do filme, ele diz, a ideia de monitorar e influenciar a consciência com uma interface física neural é a mais plausível. Veja bem, né? Para registrar a consciência de uma pessoa, ou seja, gravar a consciência igual foi gravado no filme, daquele rapaz que morre e o Jake Gyllenhaal ocupa, né, o corpo, aspas, do rapaz que morreu. Então, para registrar a consciência de uma pessoa, uma vez que sabemos exatamente o que é isso, já se grava a consciência das pessoas, ele diz. Eu acho que você precisaria gravar basicamente em todas as áreas corticais do cérebro, diz Higgins, muito mais do que as tecnologias atuais podem lidar. Então, a história completa, ele diz que é difícil gravar, você consegue lidar com certas partes, diz Higgins. Então, monitorar a consciência de alguém, ou mesmo influenciá-la, exigirá muitos anos. É o que eu falei. Projetos secretos, 50 anos avançados. Projetos oficiais, ele está nos oficiais, aparentemente, é o que parece. Mas não está fora do domínio da possibilidade. Veja bem, fazer isso sem interfaces neurais diretas, no entanto, parece menos plausível. Nem Stevens, nem o homem cuja consciência ele habita estão ligados ou engajados em qualquer coisa, né? Ou seja, eles não estão ligados em máquinas. Então, é isso que ele diz que está difícil. Provavelmente é possível gravar se as pessoas estão conectadas umas às outras, né? Então, a questão de como a experiência foi gravada é o X da questão para ele. Eu não tenho certeza de como isso pode ser alcançado pela ciência moderna, sem as pessoas estarem conectadas, tá? E o fato de que Stevens está, de alguma forma, voltando no tempo para reviver o mesmo momento uma e outra vez. Bem, isso é um passo ainda mais distante. Como neurocientista e um engenheiro eletrônico, elétrico, ele ia precisar trabalhar com físicos quânticos, né? Físicos em geral, para poder também acessar realidades paralelas. Com certeza, em projetos secretos, estão fazendo isso, Cris. Eu não tenho dúvida, né? Porque a gente percebe até nas questões ufológicas, aí que vai ser um outro programa que eu vou fazer contigo, sobre essas questões, mas assim, a mente é algo que está aí para ser totalmente descoberto. Eu tenho certeza que esses donos do mundo já estão nessa busca aí e estão já descobrindo algumas coisas que nós não sabemos ainda. Com certeza, eles descobrem antes, sim. E descobre antes e divulga 200 anos depois, porque é uma forma de controle. Maria, quais os aspectos mais importantes apresentados pelo filme e que envolve um possível futuro da Terra? E como fica aí, Maria, a ética?
Que ética? Num projeto desses, não tem ética. Então o Higgins diz o seguinte, eu peguei o texto dele, né? Tô dizendo pra vocês, não tem ética nisso, nenhuma, zero. Como não tem ética hoje a internet e o seu celular o tempo todo tá sendo invadido, né? Você tá assistindo televisão, eles estão entrando na sua televisão, entrando no seu celular, eles, abrir aspas, eles, fechar aspas, né? Então, não tem ética nisso e não tem controle nenhum, porque, abrir aspas, eles, fechar aspas, eles são os donos de tudo, né? Então, vamos lá. O que o Higgins falou oficialmente? Ele disse o seguinte: talvez o aspecto mais interessante do filme seja como abordar os importantes problemas éticos que virão com esse tipo de tecnologia, diz Higgins, né? O neurocientista lá. A gravação de cérebro agora é geralmente feita em pessoas que estão sendo submetidas, veja bem, Cris, ele soltou a frase. A gravação de cérebro agora é geralmente feita em pessoas que estão sendo submetidas a uma cirurgia no cérebro de qualquer forma, a quem traz um pouco de risco adicional, ou pessoas paralisadas ou em estado terminal e que têm menos saúde neural a perder. Então eles gravam o cérebro. Ele acabou de soltar. Já falou. Grava a história. Então, no filme, a tecnologia está sendo testada em um soldado ferido. Aliás, aos pedaços, né? Ele não tem parte do corpo. Então, um cenário que Higgins espera que possa surgir à medida que essas técnicas se tornam mais avançadas. Provavelmente, diz ele, a maneira como uma tecnologia se tornará prática é através de experimentos com soldados. Infelizmente, diz Higgins, a razão para isso, ele diz, é que tais dispositivos devem ser testados em seres humanos. Os macacos não podem conversar com você sobre suas experiências conscientes, enquanto já pacientes doentes ou feridos podem ser o ponto de partida, que é o caso do filme. Os dispositivos devem eventualmente ser testados em cérebros inteiros e saudáveis. Quando se junta às Forças Armadas, existem algumas limitações nas suas liberdades civis que são aceitas, né? Porque as cláusulas que dão permissão militar para experimentar podem ser adicionadas aos contratos dos soldados. Essa é exatamente a minha preocupação com as próteses neurais e os usos do governo. Interessante, né? Então, demais, né? Tirando a teoria de conspiração totalmente real que existe aqui, eu só vou adicionar uma coisa que é importantíssima na questão ao filme. Então, assim, quando o rapaz é trazido de volta da primeira experiência dele, do primeiro salto, né, para esses 8 minutos que ele tinha para achar a bomba, claro que ele estava mais perdido do que cachorro de tiroteio, ele não sabe o que estava acontecendo, ele só toma susto, e quando ele volta a si, ele se vê dentro da cápsula, do cockpit, melhor dizendo, acho que é o termo, de seu helicóptero. Então ele está dentro de uma cápsula que ele não reconhece como helicóptero, por sinal. Era uma cápsula fechada, toda quebrada, assim, com vários problemas. Então até a gente embarca na história de achar que ele está dentro daquilo. Eu não estou dando muito spoiler, porque rapidamente isso se revela no começo do filme, né? E assim é que acontece. Ele não estava naquele local. O cérebro dele estava criando visões, estava criando realmente uma projeção de uma imagem que para ele era real, porque ele está o tempo todo dentro de uma cápsula, sendo mantido vivo, com partes do corpo, que sobrou mesmo dele foi o cérebro, porque ele caiu no Afeganistão e morreu, aspas. Então ele não chegou a morrer porque o cérebro não teve morte cerebral, mas ele teve morte física, menos morte cerebral. Eles conservaram ele nesse estado. Então, aquele começo do filme, onde ele está dentro de uma cápsula, e aquilo parece que ele está dentro de um simulador, ele reage com aquilo lá como uma realidade completa. Até a gente embarca nisso, achando que ele está nessa realidade. Claro. Então, nós nos damos conta que ele estava tendo o típico que os neurocientistas hoje chamam de alucinação. Ele está vivendo em uma realidade paralela, onde a consciência dele, o cérebro, projeta uma vivência em uma realidade que parece ser real e está baseado na experiência física dele, no centro de credo dele. Então ele era um soldado,
Ele era um piloto de helicópteros. Onde ele poderia estar? Dentro de um helicóptero. Aí quando a moça que é, né, como é que é o nome dela mesmo, que eu esqueci o nome dela, aqui, a Colleen Goodwin, que é a lindíssima atriz Vera Farmiga, diz a ele que, na verdade, ele praticamente tinha morrido, e o helicóptero dele caiu e estava aos pedaços. O cérebro dele cria uma nova imagem dele aos pedaços, aspas, machucado, dentro do helicóptero aos pedaços. O helicóptero, sim, aos pedaços, né? Embora ele tenha ficado aos pedaços do helicóptero, o cérebro dele cria a imagem dele inteiro, projeta a consciência dele inteiro no helicóptero despedaçado, caído, num cenário parcial, igual que a gente vê nos sonhos, que a gente não vê tudo limpo. Então ele estava numa projeção de imagem muito interessante, que é simplesmente a fantasia de realidade que o nosso cérebro cria, igual numa experiência de quase morte, numa experiência de morte, mesmo quando você se projeta e vê parentes, você sai desta realidade por túneis e encontra um outro universo, uma outra realidade. Tudo isso é feito pela mente, a partir do cérebro. Então a mente cria imagens que são construídas a partir do cérebro. E quando então ele sabe que ele não estava mais oficialmente vivo e ativo e sabe tudo aquilo lá, ele passa a ocupar aquele cockpit do helicóptero destruído. É interessante a alteração que mostra, e isso está a nível de neurociência perfeito, porque é assim que o cérebro funciona. E eu expliquei isso no curso Física Quântica e Neurociência da Alma, com detalhes todo esse mecanismo, por várias horas, que não cabe aqui porque não dá. Claro. Eu tenho uma pergunta para fazer, Maria. Conhecedora que sou do trabalho de Paulo Vieira, projeção da consciência, eu mesmo tive várias experiências de saída lúcida fora do corpo, pensando então na realidade, que o sonho ele tem muitas imagens oníricas, mas quando você sai fora do corpo físico, uma projeção, você tem outro ambiente e você se vê por inteiro com lucidez. Né? Sim. Então, eu penso que nesse momento atual, toda a descoberta que a ciência fará será no sentido de descortinar o nosso mental aí. Por isso que eu acho muito importante hoje a nossa humanidade desenvolver um mental superior, que seria ligado à lógica, ao raciocínio lógico, para a gente saber discernir, entende? Sim. Basicamente é isso. Porque é muito real quando você sai em projeção. Eu já tive várias experiências. Sim. E assim, você se vê de fato. É que nem no Lost, no filme Lost, que até uma hora até comentar. As pessoas, quando estão mortas, elas estão se vendo vivas, porque na realidade o que foi embora é um veículo de manifestação da consciência que está aqui. É um veículo. A mente sobrevive a tudo isso, né, Maria? Mas eu penso claramente que a ciência, eu penso que o seu ponto de vista deve ser bem parecido. A ciência vai descortinar isso, porque quem tiver domínio da mente está domínio do mundo também. Assim como quem tiver o domínio do clima. Mas o domínio mental já está até utilizando armas psicotrônicas, com manipulação e manter essa matriz. Né? Então, eu acho que vai ser a era de Aquários é isso, um domínio mental, telepatia, desenvolvimento dessas qualidades mentais. A tendência, Cris, olhando pelo lado positivo, é a noosfera. É todo mundo interligado, afinal de contas, o homem está caminhando para um mundo de telepatia. Então, não tem ética mais, né? A invasão é constante. Então, quando o homem se tornar telepata, digamos, daqui a 1000 anos, eu já falei disso em outro programa nosso, não tem mais, digamos, reserva de espaço. Todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo e pensando. Então, mas a questão é normal e natural quando o homem se torna ético por natureza. Claro, né? E não tem intenção de utilizar isso para dominação ou para prejudicar alguém. Igual até
tem um exemplo hoje na juventude, esses jovens fazem com os outros, com esse bullying, né? Que eles fazem destruindo já desde jovenzinhos e crianças o lado psicológico dos que estão em desenvolvimento. Então, eles já são malvados na infância. Então, o que acontece? Quando o homem estiver no nível espiritual maior, de autodomínio, de maior coerência, de um alinhamento maior do coração com a mente, sem e dúvida, realmente diminuir a sua negatividade, aumentar a sua positividade, não haverá nenhum problema nenhum. Que isso é o caminho natural de todas as civilizações do universo, humanoides ou não, que se desenvolvem num processo de reconexão. O problema é hoje acessar isso através de mecanismos, instrumentos, máquinas na mão daqueles que com certeza utilizarão para o seu benefício pessoal e não para construir uma humanidade mais coesa. That's the point, como se fala em inglês. Concordo com você, Maria. Mas eu também penso que nós estamos num momento que a humanidade está se subdividindo, sabe? E quem está buscando realmente o caminho de ter um pouco de mais ética, mais coerência, mais lógica, do que as pessoas que estão arraigadas ao pessoal, estão presas na Matrix. Inclusive, no filme da própria Matrix, eles deixam claro que é uma escolha individual de você participar ou não. Você prefere a governo sozinho, assim que ele fala? Orfeu? Sim. Então, é uma escolha. A gente pode estar dando esse upgrade evolutivo sem precisar. Porque, imagina o nosso cérebro, 5% da humanidade é capaz de utilizar e fazer tantas coisas boas também. Imagine um ser mais desenvolvido. Não precisa nem ser 100%, vai 25%. Imagina onde a gente não chega. Por isso que tem que não deixar desenvolver. E essa é a natureza do desenvolvimento humano. Você não atinge essa capacitação até que, espiritualmente falando, o balanço maior entre ego e mente divina é alcançado pelo corpo físico, conseguir ancorar mais vibrações de luz, frequências maiores, mantendo a sua conexão com a Terra. A Terra não tem nada de errado, a questão é o balanço. É maravilhosa. Disso, é o equilíbrio disso, né? Onde então nós nos conectamos com um nível de consciência maior. E a gente percebe uma pessoa com nível de consciência maior quando, simples, ela se preocupa com os outros e tem um nível de ética supremo. Então, ética e preocupação com o próximo, esse próximo é com a terra, com tudo, com os animais, com tudo que está à sua volta, é uma pessoa com nível de ética do tipo que eu estou mencionando e, portanto, este tipo de pessoa está ancorando maiores níveis de frequência. E se lhe é dado um poder maior a esse nível, ela não vai utilizar isso para o lado negativo. Infelizmente, ainda o número dessas pessoas na Terra não está elevado suficientemente para que isso se torne uma realidade natural, mas está sendo manipulado para que se torne uma realidade não natural na mão de alguns. E assim vamos. Mas a gente sabe de uma coisa também, né, Maria? Que o mundo sempre foi modificado pela ação de pequenos grupos. Porque essas pessoas que têm essa capacidade, esse link espiritual mais avançado, elas conseguem também, né, por uma energia muito maior do que todos esses que realmente fazem o mal. Né? Tudo bem que as pessoas, elas até falam assim, mas o mal faz parte, mas tem que ter uma hora de um aprendizado, não é ficar só no mal, né, no negativo. Né? Aprendeu limão, né? Vai partir para outra etapa. Né? Acho que tem muita gente repetindo o processo e está na hora de dar um upgrade essencial. Pois é, eu sempre digo assim, você está reclamando da sua vida? Então, mude a você mesmo, né? Você está querendo um mundo melhor? Melhore você, né? Seja a expressão de um mundo melhor. Eu quero que os outros sejam bons para mim. Seja bom você. Eu sempre uso uma palavrinha que é assim, reciprocidade. Eu vejo muita gente querendo. E aí quando você olha para elas não fazem nada, elas só querem, né? Então assim, como é que você quer ter algo que você não é?
né? O mundo, o universo, a realidade quântica, as realidades paralelas vão se manifestar para você quando você for a expressão disso que você tanto quer em você, da sua existência maravilhosa, quando você entender que a reciprocidade é um dos grandes comandos para que isso se manifeste. Portanto, observe os seus atos, seus pensamentos, seus sentimentos, que você vê o reflexo da realidade na qual você está vivendo e tudo que está te acontecendo. Mude a você mesmo para que a realidade mude também. É isso aí. Seja você a mudança que você quer no mundo, né, Maria? É por aí. Exato. Maria, gratidão, uma honra enorme estar contigo. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente, né? Para mim é uma aula, toda vez eu agradeço. Eu acho que trocamos uma bola. E, inclusive, não estive no seu curso, porque eu estava com a minha garganta muito ruim, você sabe disso? Eu te agradeço. Mas assim, não vai me faltar a oportunidade, é sempre um prazer estar com você, viu, Maria? Todas as pessoas certeza. Que estão aí também. Prazer é nosso. Gratidão. Então, um abração. Isso, um abração para vocês, pessoal. Um abração, Cris. E hoje vai ter uma dobradinha. Nós vamos gravar outro programa agora, tá? É isso aí. Um beijo para vocês. Uma honra enorme estar com vocês. Na minha página estamos com mais de 4 milhões de acessos. Uma honra estar com Maria Pereda. E como eu disse, compartilha, né? Ela é a mudança que ela quer ver no mundo. Isso é muito importante. Eu tenho tentado fazer o meu passo melhor possível. Gratidão, Maria. Contamos com você aí nessa jornada. Até o próximo. É isso aí. Só. Beijão. Tchau, tchau.